campo, Eurico Miranda. Ninguém segura o vice-presidente do futebol do Vasco. Os dirigentes ainda não aprenderam que o lugar deles é fora de campo. E tem o apoio da torcida. O senhor é irresponsável. O senhor é irresponsável. O senhor está vendo o que tá... Tem um estádio cheio. O senhor é irresponsável. Wallace foi lá, botou a bandeira no meio do campo. Se ferrou. Peraí que tem música. E o Vasco ganhou de novo do Flamengo. E o Vasco ganhou de novo do Flamengo. Do Flamengo. Como ano passado, vai ver pela TV novamente. Atenção! Isso aqui é Vasco! Isso aqui eu não tô brincando não! Tá? Cadê esse gritinho agora? Ei! Não venha marcar território aqui não, meu amigo! Aqui é Vasco! Bom, começamos o vídeo de hoje de forma diferente, mostrando a importância da representatividade da instituição Vasco da Gama. Polêmico, Eurico Miranda fazia isso como ninguém e foi importante durante muito tempo para que o Vasco lutasse pelos seus direitos diante de órgãos, instituições, federações, enfim. O Vasco, de qualquer forma, podem questionar, mas o Vasco era representado sim. Dentro de campo, o Vasco também precisava ser representado por atletas que tivessem ali realmente o ímpeto, né, e a liderança necessária para motivar e igualar o Vasco com qualquer adversário, né? Então vemos que é importante ter representatividade dentro e fora de campo para mostrar o nosso valor, né? E essa semana torcedores ficaram indignados com a passividade do Vasco em aceitar, né, o adiamento do jogo entre Flamengo e Vasco pela nona rodada do Campeonato Carioca de quarta para quinta, a pedido do Flamengo, e o pedido foi aceitado pela FERJ, né? Mas o Vasco emitiu uma nota comunicando a sua indignação sobre a situação dessa mudança de jogo e citou o artigo 23. Mas o artigo 23 é justamente onde a FERJ coloca explicitamente que pode alterar, mudar horário, adiar datas, jogos ao seu critério ou, de repente, para compatibilizar, né, ou ajustar uma grade de programação de quem está pagando o direito de transmissão. Está muito claro no artigo 23. Quem esteve à frente das reuniões da FERJ representando o Vasco e aceitou esse tipo de colocação, tem que agora via público explicar por que aceitou esse tipo de imposição da FERJ, alterando o campeonato, né, como bem quer. E aí, né, um pedido do Flamengo, que foi aceito pela FERJ, pode ser contestado pelo Vasco da Gama. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta e vamos falar também sobre essa gestão, como essa gestão tem tratado o Vasco. Esse clássico entre Flamengo e Vasco está dando muito o que falar essa semana. O jogo foi adiado a pedido do Flamengo, a FERJ aceitou, né, que o jogo fosse adiado de quarta para quinta, e o Vasco emitiu uma nota de repúdio à FERJ em relação a essa decisão, falando que recebeu um e-mail da FERJ com a tabela anexada sem alterações, participou até de reunião virtual com os dois representantes de clubes, né, do Vasco e do Flamengo, para decidir do plano de ação para o jogo, mas foi surpreendido com essa alteração da data do jogo e do horário, né? Cita ali o artigo 23, o Vasco até chega a citar o artigo 23, mas é aí que mora um ponto que a gente precisa refletir. O artigo 23 da FERJ fala sobre a situação clara de alterações, né, em relação a jogos. O que diz o artigo 23 em resumo? A FERJ pode adiar, antecipar qualquer jogo da tabela, alterar locais e horários a seu critério ou para adequar a programação relativa aos contratos de transmissão ou em casos de solicitações expressas
em casos também fortuitos ou de força maior. Então, ao discutir o regulamento e ter um representante para isso, o Vasco assinando esse tipo de artigo, concordando com esse tipo de artigo, melhor falando, está dando o aval para a FERJ fazer o que quiser. E depois o Vasco vai ali com uma nota lamentar. Essa diretoria está de brincadeira. Já não basta ter demitido 186 funcionários do Vasco esse ano sob a justificativa de austeridade, e agora a gente toma ciência de que esses funcionários terão que recorrer à justiça caso não aceitem os termos de negociação de dívida que o Vasco irá propor. Ou seja, o Vasco não teria noticiado ali que daria uma assistência, que tentaria realocar esses funcionários no mercado de trabalho. O Vasco não falou que estava tudo programado para pagamento desses demitidos. E agora vão ter que aceitar uma negociação de dívida de acordo com os termos do clube, ou terão que buscar a justiça. Já não bastou essa diretoria ter fechado sedes, diminuído o Vasco em relação a patrimônio e também em relação a fechamento, em relação de modalidades. Além disso, essa diretoria encheu posições estratégicas do Vasco com profissionais que são torcedores do Flamengo. Temos aí o CEO do Vasco, temos o diretor financeiro do Vasco, temos aí a nossa diretora de relações públicas do Vasco, uma série de profissionais que estão à frente do Vasco, como por exemplo o advogado do Vasco da Gama, que essa semana comemorou o título do rival em rede social, falando que era time do coração. Cara, estão de brincadeira com a gente, cara. Que essas pessoas mostrem a competência, ou que saiam, já que a gente não tem aí condições de conviver com isso. O Vasco esvaziado de soluções, de representatividade, e convivendo o torcedor com essas situações que estão parecendo que estão normalizadas dentro do clube, que são aceitas de forma passiva dentro do clube. Pessoas que trabalham para o clube e que enchem suas redes sociais de declarações de amor ao rival. Olha, e depois vou lançar programa de sócio para os torcedores estarem aí comprando as ideias dessa diretoria. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa atrai outra. Bem, esse é o vídeo de hoje. O Vasco precisa realmente de representatividade dentro e fora de campo. O Vasco precisa de alguém que lute pelos seus direitos, pela igualdade de direitos, e não pode ser subserviente em situações como essa. Que o Vasco então não entre em campo, cara. Que o Vasco então vá na quarta-feira. O jogo não está na tabela na quarta-feira? Não foi isso que foi assinado lá nos termos? Não foi essa tabela que foi divulgada? Então que o Vasco vá na quarta-feira para o local do jogo, se apresente para a partida e que decida isso em outra esfera. Porque realmente a própria federação está dando aí vantagens ao rival para se recuperar mais um dia, para descansar mais um dia, para se preparar para o clássico em mais um dia, para que ele possa também disputar uma Libertadores de forma mais confortável. Então a tabela está à mercê do calendário rubro-negro. É isso. A tabela do Campeonato Carioca, ela vai ser tocada de acordo com o calendário rubro-negro.
Porque até o jogo do final de semana do Vasco teve que ser alterado por conta dessa mudança que foi feita no meio da semana. Então, de brincadeira com o Vasco. É inadmissível o que estão fazendo com o Vasco. Deixa aí seu like se gostou do vídeo. Se não for inscrito, inscreva-se, compartilha. Se quer ajudar ainda mais o canal, pode clicar aqui no Seja Membro e tornar-se membro aqui da família Sócio Membro Malta. E a gente vai ficando por aqui. Fica na paz, fica com Deus e até mais.